Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Valmar Sobrinho, eu estou aqui hoje com vocês resolvendo uma lista de exercício do conteúdo de grandezas vetoriais com questões de vestibulares dos anos 2018 e 2019, tá certo? Vamos agora para a nossa quarta questão, tá bom? Vou trazer aqui para vocês. Aqui, vamos lá, agora sim. Quarta questão diz: considere 4 vetores não nulos de mesmo módulo não nulos. Instantinho só. Não nulos e de mesmo módulo. A é vertical, cujo sentido é de baixo para cima. A é vertical apontando para cima. B vertical, com sentido oposto ao de A. Ora, se A aponta para cima, B vertical apontando para baixo. Aí ele diz aqui, C horizontal, com sentido contrário ao da escrita no Brasil. Ora, professor, eu estou lendo aqui, ó, escrita no Brasil da esquerda para a direita. Então, C é horizontal da direita para a esquerda. E D, um vetor com ângulo de 45 graus com sentidos positivos de A e C. Tá? Tomando com base esse enunciado e nossos conhecimentos aqui, ó, conhecimentos sobre vetores em geral. Assinale o que for correto. Então, vai ter coisas aqui que eu vou depender apenas do enunciado, tem coisas que não, que eu vou precisar dos meus conhecimentos de física em geral, tá certo? Primeira coisa que eu tenho que fazer é desenhar esses vetores. Então, de novo, A é vertical para cima, B vertical para baixo, C ele falou que é horizontal para a esquerda e ele disse que D faz um ângulo de 45 graus com A e com C. Se a gente desenha esses vetores, fica como? Fica assim, ó. Deixa eu trazer aqui para vocês, tentar trazer. Pronto, tá aqui. Esse aqui é o nosso desenho, tá? A vertical para cima, B vertical para baixo, C horizontal com sentido contrário da escrita no Brasil. Escrita no Brasil da esquerda para a direita, então C é da direita para a esquerda. E D forma um ângulo de 45 graus com sentido positivo de C. Também 45 graus, então, com sentido positivo de A, tá bom? A primeira coisa que ele fala, força-peso tem direção e sentido de B, professor. Força-peso tem direção e sentido de B. Professor, eu estudei que a força-peso, tá certo? Ela é uma força que ela tem uma direção radial com sentido apontando para o centro do planeta Terra. Isso quando eu estou olhando para o planeta Terra. E aí eu posso dizer que a força-peso é radial, ela tem o sentido que é o raio da Terra, tá certo? E a direção é apontando para o centro. Mas no dia a dia, professor, quando eu estou aqui em casa, você está aí na sua casa e você solta alguma coisa que cai no chão ou cai na sua mesa, né? A gente diz o quê? Que a força-peso ela tem uma direção vertical e o sentido dela, ela aponta para baixo. Aí ele diz aqui, ó, a força-peso tem direção e sentido de B? Direção e sentido de B, peso? Sim, força-peso tem direção e sentido de B, isso aqui está correto. Esse é aquele tipo de questão que vocês conhecem, é que você tem que somar no final, tá? Quais dessas aqui estão corretas, eu descubro quais são as corretas e somo. Aí na 2 diz o seguinte, ó, a aceleração é uma grandeza vetorial. Preciso da figura? Não. Isso aqui diz respeito aos nossos conhecimentos de vetores. Tá? Aceleração é grandeza vetorial? É um dos exemplos que a gente deu lá na aula de grandezas vetoriais. A gente falou que aceleração é uma grandeza vetorial, que força é uma grandeza vetorial, que velocidade é uma grandeza vetorial, que existe um vetor de deslocamento, que é uma grandeza vetorial. A aceleração é uma grandeza vetorial, sim, professor. Então isso aqui também está correto, tá? Agora ele diz, no 4, B mais C é igual a D. Olha aqui, B é esse vetor, mais C. Se eu somar B mais C, professor, eu lembro que eu faço assim, ó, pelo método do paralelogramo. Eu vou pegar aqui, ó, na extremidade de B, eu colocaria C, ficaria assim, ó. Tum, tam, 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 vem, e até aqui, ó. Aqui eu teria C, não é assim? E quem seria a soma? Ora, a soma aqui seria o seguinte, a soma aqui seria um vetor que ele vem da base de B até a extremidade de C. E isso aqui, ó,
esse vermelhinho aqui, ó, é o vetor B mais C. B mais C é esse vetor, não é D. Isso aqui está errado, tá bom? Aí ele fala no próximo. O módulo do vetor A mais B é igual a 2 vezes o módulo de A. Gente, A mais B, mesma direção e sentidos opostos. Como é que eu somo? Módulo de um, puxando para cima, menos o módulo do outro que está puxando para baixo aqui. Tá? Como os módulos são o mesmo, ó, mesmo módulo, quer dizer que o módulo do resultante aqui vai dar zero. O resultante é um vetor nulo. Então, ele não vale 2 vezes o módulo de A. Isso aqui está errado. Tá? É zero, um vetor nulo. A 16 é interessante, tá? Porque aqui eu acho que muita gente deve ter errado. Porque ela diz o seguinte, ó, que o módulo de A ao quadrado mais o módulo de C ao quadrado é igual ao módulo de D ao quadrado. Isso só seria verdade se D fosse a resultante de A mais C. Mas aí você olha aqui, professor, A mais C, eu trago C para cá, parece tão bonitinho que isso aqui é a resultante, né? Parece que dá exatamente naquela diagonal, mas não dá naquela diagonal, tá certo? Parece que é a resultante, mas não é, professor. Não é por causa do tamanho dos vetores, tá? Não é por causa do tamanho dos vetores. O módulo não está certo. Como assim, professor? Olha aqui. Eu disse que todos eles têm o mesmo módulo. Todos têm o mesmo módulo. Então, se eu disser que o módulo de A é x, é porque o módulo de C é x, é porque o módulo de D é x. O que ele está dizendo aqui para mim é o seguinte, ó, que x ao quadrado mais x ao quadrado é igual a x ao quadrado. Mas isso aqui, professor, são 2x ao quadrado. Como é que 2x ao quadrado vai dar igual a x ao quadrado? Isso só vale se x for zero, ou seja, se o módulo do vetor for zero. Só que ele fala que são 4 vetores não nulos de mesmo módulo. São 4 vetores de mesmo módulo e que o módulo não é zero. Ele botou isso aqui para impedir que a questão entrasse com recurso tentando anular a questão por causa disso. Porque se fosse zero, daria correto, tá? Daria certo. Mas ele já disse que o módulo é não nulo, significa que isso aqui está errado, tá bom? E é a nossa soma, você faz o misterioso cálculo, é 1 mais 2, faz a misteriosa conta, dá 3, é o gabarito da nossa questão. Eu espero que vocês tenham gostado, que estejam gostando da resolução da nossa lista, e vamos para a próxima questão, tá bom? Espero vocês lá.